A falta não existe no plano divino. O homem a cria pela crença na limitação. Florence Scovel Shinn. Antes de começarmos, respire fundo. Ouça com o coração aberto. Porque este não é um vídeo comum, é um chamado espiritual. Um convite para resgatar uma verdade que ficou esquecida, uma verdade tão poderosa que muitos a chamaram de ritual proibido. E se o que você vai ouvir aqui tocar o seu espírito, compartilhe este vídeo. Não por vaidade, mas por missão. Porque cada pessoa que desperta para essa consciência se torna um ponto de luz no meio da escassez coletiva. Florence dizia que a escassez é uma ilusão criada pela mente separada de Deus. Ela não tem existência própria. O que chamamos de falta é apenas a ausência da fé, é o eco do medo. E o medo, para ela, era o verdadeiro inimigo da abundância. Ela não falava de riqueza como um luxo, mas como um estado natural da alma alinhada com o divino. A abundância é o idioma de Deus. E quando você aprende a falar esse idioma, o universo começa a te responder em oportunidades, ideias e bênçãos inesperadas. Mas há um segredo. A maioria das pessoas ora pedindo por mais, quando deveriam decretar o fim da crença na falta. O ritual proibido começa aí. Não é sobre pedir prosperidade, é sobre desfazer a energia que impede que ela flua. Florence dizia que a escassez não é uma condição, é uma crença cristalizada. E toda crença pode ser desfeita. O primeiro passo, portanto, é mudar a vibração da palavra. Porque a mente que repete não tenho está sempre orando para continuar sem. Ela ensinava. Tudo o que você sente como verdade em seu coração se manifesta no mundo exterior. E o que o homem mais sente? Medo de perder. Medo de faltar. Medo de não ser digno do bem. Por isso, o ritual proibido é uma quebra de feitiço. Ele destrói a maldição mental da escassez, que se alimenta do medo e da dúvida. E a arma usada é a mesma que sempre teve poder desde o início dos tempos: a palavra. Florence acreditava que toda palavra é um comando espiritual. Quando o homem diz nada dá certo para mim, ele lança um decreto de limitação. Quando diz Deus é minha fonte inesgotável, ele lança um decreto de expansão. O universo não faz distinção entre uma e outra, ele apenas obedece. Por isso, ela chamava a palavra de espada do espírito. Uma força que corta o medo e abre caminho para a fé. Mas essa espada só funciona quando usada com convicção. Repetir palavras sem emoção é como acender uma vela sem chama. O gesto está certo, mas falta o fogo. Florence ensinava que a fé é esse fogo. A fé é a energia que faz o invisível se mover. E quando o homem fala com fé, o universo se curva. Não por magia, mas por lei. Ela dizia que a escassez não precisa ser vencida, ela precisa ser ignorante. Ignorada até que desapareça da mente. Porque o bem, o verdadeiro bem, não luta. Ele apenas se manifesta onde há espaço. E é por isso que o ritual proibido começa com um ato de limpeza mental. Antes de pedir, é preciso calar a voz da falta. Silenciar a queixa, a comparação, o medo disfarçado de prudência. A mente precisa ser purificada da ideia de limitação. Porque, como ela dizia, Deus é abundância, e o homem é a expressão dessa abundância. O que o homem aceita mentalmente, o universo materializa. Aceitar é o primeiro passo. Aceitar que o bem é possível, que o dinheiro é divino quando vem pelo canal certo, que a prosperidade é uma forma de servir melhor. Aceitar que não há honra na falta, e que a escassez não é humildade, é distorção. Por isso, hoje à noite, antes de dormir, você fará algo diferente. Não uma oração desesperada, mas um decreto de poder. Feche os olhos e diga em silêncio: eu renuncio à crença na falta. A abundância divina flui livremente em minha vida. Tudo o que é meu por direito divino vem a mim agora. Essas palavras, ditas com fé, são como fogo no mundo invisível. Elas queimam as correntes mentais da escassez e acendem a luz da certeza. E é aí que o universo começa a se mover. Não porque você pediu, mas porque finalmente falou a língua de Deus. A abundância não é algo que você precisa conquistar, é algo que você precisa permitir. E o ritual proibido é isso, um exercício de permissão divina. Permitir que o bem entre. Permitir que Deus te abençoe. Permitir que a mente pare de resistir à prosperidade que sempre esteve tentando te alcançar. Se essas palavras tocaram o seu coração, fique até o final deste vídeo. Porque nos próximos minutos, você vai entender passo a passo como esse ritual age dentro da sua mente e porque ele é capaz de quebrar ciclos de falta em tão pouco tempo. E se sentir que essa mensagem tem verdade, compartilhe com alguém que vive lutando com a escassez.
A transformação começa quando uma nova palavra é ouvida. A escassez não começa fora. Ela nunca esteve no saldo do banco, nem no valor da conta a pagar. Ela nasce silenciosa dentro do pensamento, como uma semente plantada na infância, e cresce com cada palavra que reforça a ideia de que é difícil prosperar. Florence dizia que o homem se torna escravo das palavras que ouve e acredita. Desde cedo, muitos aprendem a frase: dinheiro não cai do céu. E o subconsciente, obediente, grava isso como lei. Depois, passam a vida inteira confirmando a mesma crença, atraindo situações que provam que é mesmo difícil ganhar dinheiro. Ela chamava isso de hipnose coletiva, o encantamento do medo. Um feitiço mental que mantém as pessoas presas a um mundo de limitação, acreditando que a escassez é natural e que apenas alguns poucos têm acesso ao abundante. Mas Florence dizia: não existe sorte. Existe lei. E a lei responde ao que o homem acredita. A escassez é sustentada por 3 pilares invisíveis: medo, culpa e comparação. 3 correntes que aprisionam a alma e bloqueiam o fluxo do bem. O medo é o primeiro. O medo da perda, o medo da rejeição, o medo de não ter o suficiente. Quando o medo domina, o homem fecha o canal por onde a abundância flui. Porque o medo é uma forma de fé. Fé no mal, fé na falta, fé no pior cenário. Florence dizia que o medo é a oração do inimigo invisível. E toda vez que você teme, está orando para aquilo que não quer. O segundo pilar é a culpa. A culpa por desejar mais, por se sentir próspero, por pensar diferente do padrão. A culpa faz o homem acreditar que o bem é perigoso. E assim, ele se sabota. Florence ensinava que a culpa é uma negação disfarçada de virtude. Enquanto o homem acredita que ser pobre o torna mais puro, ele se afasta da natureza divina, que é plenitude. Ela dizia: o bem de Deus é ilimitado, e todos têm direito a ele. O terceiro pilar é a comparação. A mente compara, e ao comparar, cria inferioridade. O homem que se compara se esquece do próprio poder criador. Florence dizia que a comparação é a negação do plano perfeito de Deus. Porque cada alma tem seu próprio tempo, seu próprio caminho e suas próprias lições. Quando você olha para o sucesso do outro e sente inveja ou inadequação, você está dizendo ao universo: eu não confio no que é meu. E o universo apenas responde: que assim seja. A escassez, portanto, é uma escolha inconsciente. Uma escolha repetida tantas vezes que se tornou automática. E o ritual proibido que ela ensinava é justamente o antídoto, um processo espiritual de desprogramação, de desfazer a crença no mal e restaurar a fé no bem. Florence ensinava que a mente humana funciona como um rádio. Você só pode ouvir a estação que sintoniza. Se está vibrando em medo, você só capta mensagens de medo. Se está vibrando em fé, você começa a perceber sinais, oportunidades, caminhos abertos. E tudo muda, não porque o mundo mudou, mas porque a sintonia mudou. Ela dizia: mude a frequência da mente, e o mundo ao seu redor obedecerá. Mas mudar a frequência exige vigilância, porque a mente está habituada à limitação. Ela se sente segura no conhecido, mesmo que o conhecido doa. E por isso, o primeiro movimento do ritual é conscientizar o inimigo invisível. Observar as palavras que usa. Perceber as frases automáticas. Florence recomendava que se anotasse toda frase negativa dita durante o dia. E à noite, substituísse cada uma por uma afirmação positiva. Se você disse: não sei se vai dar certo, substitua por tudo coopera para o meu bem. Se disse: não tenho dinheiro para isso, diga: o suprimento divino chega no momento perfeito. Se pensou: isso é impossível, diga: nada é impossível para a mente guiada por Deus. Essa substituição constante é o início da libertação. A mente começa a se reeducar. E aos poucos, as circunstâncias mudam. Não por sorte, mas por resposta. Florence ensinava que o invisível responde primeiro com sinais pequenos. Um convite inesperado, um dinheiro que chega de forma inusitada, uma ideia que surge durante o sono. Esses são os primeiros indícios de que a crença na escassez está sendo dissolvida. Mas o homem precisa persistir. Porque a mente velha tenta resistir. Ela tenta voltar ao medo. E é nesse momento que o ritual precisa ser praticado com mais força. Falar o bem quando tudo parece o contrário. Florence dizia: o que você diz no meio da tempestade determina se o mar se acalma ou te engole. Por isso, ela treinava seus alunos a declarar a abundância especialmente nas horas difíceis. Quando a conta vencida assusta, diga: Deus é meu tesoureiro e meu suprimento é infinito.
Quando o medo de faltar aparece, diga: o bem me procura e me encontra agora. Essas palavras são como luzes acesas em meio à escuridão. Elas lembram a mente de que o poder nunca saiu de você. A escassez não é o problema. Ela é apenas o sintoma da desconexão. O verdadeiro inimigo é o esquecimento de quem você é, uma extensão da abundância divina. Quando você se lembra disso, a falta perde domínio. E o ritual proibido se torna uma prática viva. Relembrar, afirmar e agir como quem já possui. Florence acreditava que a fé não é uma emoção, é um estado. E quem vive nesse estado entra em harmonia com o fluxo da vida. Nada falta ao que confia. Nada atrasa o que é decretado com certeza. Porque o universo é apenas o espelho da consciência, e o reflexo só muda quando o olhar muda. O inimigo invisível se alimenta da dúvida. E cada vez que você escolhe a fé, ele enfraquece. Até desaparecer. E então, a abundância volta a fluir, porque sempre esteve ali, esperando que você lembrasse do seu poder. Fique comigo. No próximo trecho, você vai aprender como transformar palavras em decretos que reprogramam o subconsciente, e porque Florence chamava isso de a verdadeira mágica espiritual. É nesse ponto que o ritual se torna vivo, e começa a agir em 24 horas. Florence acreditava que toda transformação começa por uma simples escolha, a escolha da palavra certa. Ela dizia que a palavra é o fio condutor entre o homem e Deus, uma ponte invisível pela qual o bem se manifesta no mundo físico. E o poder dessa ponte depende da intenção e da fé com que o homem fala. Ela costumava repetir: toda palavra é uma forma de energia. Ela viaja, encontra o seu destino e volta multiplicada. O universo não responde à aparência, responde à vibração. E a vibração da palavra é determinada pelo sentimento que a acompanha. Por isso, quando o homem diz eu sou abençoado, mas sente medo, o decreto se contradiz. A mente consciente fala, mas o subconsciente, que é quem realmente cria, ouve outra coisa. Florence chamava isso de divisão espiritual. O homem diz com a boca o que nega com o coração. E o universo, obediente à mente mais profunda, manifesta o que está no sentimento, não na fala superficial. Por isso, ela ensinava que o verdadeiro decreto é aquele que nasce do centro da fé, quando a emoção e a palavra se tornam uma só coisa. Ela dizia que o decreto é a linguagem de comando do invisível. E que o segredo para fazê-lo funcionar está na autoridade espiritual com que é dito. Não se trata de pedir, mas de afirmar com a certeza de quem já possui. Florence ensinava seus alunos a usar afirmações curtas, diretas e carregadas de fé. Ela acreditava que a mente precisa de frases simples e repetidas com convicção, até que se tornem novas verdades. Algumas das que ela mesma usava eram: o bem que me pertence vem a mim agora, por caminhos perfeitos. Tudo o que preciso vem de Deus, e Deus é minha fonte inesgotável. Riquezas espirituais e materiais me cercam, e eu as reconheço. Essas não são frases de esperança, são ordens espirituais. E o universo as obedece como leis. Mas Florence deixava claro: o decreto só funciona quando é vivido, não apenas falado. O homem precisa agir e pensar de acordo com a nova realidade que está decretando. Ela dizia: você não pode afirmar riqueza e agir como pobre. A fé precisa ser completa. Isso não significa gastar sem sabedoria, mas agir com confiança, como quem já está suprido. É a diferença entre o medo de perder e a certeza de que sempre haverá mais. Ela comparava o processo da manifestação a um plantio. A palavra é a semente, o sentimento é a terra fértil, e a fé é o sol. Quando esses três se alinham, a colheita é inevitável. Mas há um detalhe que torna o decreto realmente poderoso: o silêncio após a palavra. Florence dizia que, depois de afirmar, é preciso calar. Não duvidar, não discutir, não tentar ver se funcionou. O silêncio é a prova da fé. Quem confia, descansa. Por isso, o ritual proibido inclui esse momento sagrado. Falar, sentir e silenciar. A mente consciente entrega a ordem, o subconsciente aceita, e o universo executa. Sem ruído, sem esforço, sem medo. Ela acreditava que o subconsciente é como um solo obediente. Tudo que você planta nele floresce, cedo ou tarde. E a maioria das pessoas, sem perceber, passa o dia plantando escassez. Está difícil, não tem jeito, as coisas não melhoram. Essas são orações disfarçadas. E o universo, fiel ao comando, apenas responde: assim será. O decreto, portanto, é a reversão dessa maldição verbal. É a troca consciente do medo pela fé, da queixa pela gratidão, da dúvida pela certeza.
Quando o homem declara eu sou próspero, ele não está mentindo para si mesmo, está lembrando quem ele é. Porque, como ela dizia, você não precisa conquistar o bem. Precisa apenas reconhecê-lo. Florence via a vida como um palco, e o homem como o ator principal. Cada palavra dita é um roteiro novo sendo escrito. A diferença é que muitos atuam no papel errado, repetindo frases de derrota. O ritual proibido é, na verdade, a mudança de papel. É o momento em que você abandona o personagem da limitação e assume o papel do criador consciente. Para ela, a fé era a mais alta forma de inteligência espiritual. E o decreto, sua ferramenta mais direta. Mas ela alertava: o homem precisa ter cuidado com o que afirma. A lei é neutra. Ela funciona tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, toda palavra deve ser proferida com propósito. Se você quer abundância, fale abundância. Se quer paz, fale paz. Se quer prosperidade, declare prosperidade. Não espere sentir para falar, fale até sentir. O sentimento virá como resposta à constância da palavra. Florence chamava isso de reeducar o subconsciente pela repetição da verdade. E ela sabia que, com prática, até as mentes mais endurecidas pelo medo começam a ceder. Aos poucos, o homem volta a acreditar no bem. E quando ele acredita, tudo muda. O decreto verdadeiro tem poder porque nasce do reconhecimento da presença divina. Não é o homem tentando manipular o universo, é o homem se alinhando com ele. Ela dizia: a palavra de fé é a voz de Deus em ação. E quando você fala dessa forma, o impossível se curva. Por isso, pratique hoje o que Florence chamava de declaração viva. Fale em voz alta, com calma, e sinta cada palavra vibrar. Eu sou a expressão da abundância divina. Tudo que me pertence vem a mim agora. O suprimento perfeito está fluindo para mim neste instante. Depois, feche os olhos e silencie. Não peça, não duvide, não espere, confie. O bem já foi enviado. O universo já ouviu. E nas próximas horas, os primeiros sinais começarão a aparecer. A abundância não é uma promessa distante. Ela é uma resposta imediata à consciência desperta. E o homem que fala a verdade com fé move o invisível. Porque, como ela dizia, a palavra certa no momento certo é um milagre em forma de som. Fique comigo. No próximo bloco, você vai descobrir como esse decreto espiritual age dentro do subconsciente durante o sono, e porque Florence dizia que a noite é o laboratório dos milagres. É lá que a magia silenciosa acontece, onde a palavra se transforma em realidade. Florence dizia que a noite é o laboratório do espírito. É quando o mundo visível se cala e o invisível começa a agir. Enquanto o homem dorme, a mente consciente se recolhe, e o subconsciente, que nunca dorme, começa a executar as ordens que recebeu durante o dia. Por isso, o que você pensa antes de dormir é a semente mais poderosa que existe. Ela é plantada no solo do subconsciente, e ali germina com precisão. Florence ensinava que a mente, ao adormecer, entra em estado de obediência total. Ela recebe o último comando do dia como lei. E é por isso que tantos acordam repetindo os mesmos problemas, porque adormeceram reclamando deles. Mas quando você muda o que diz antes do sono, muda tudo. O subconsciente não discute, ele cria. E se você o alimenta com palavras de fé, ele transforma a noite em um campo fértil de milagres. Florence chamava isso de a hora da entrega. O momento em que o homem, ao fechar os olhos, precisa deixar o controle e descansar no poder de Deus. Ela dizia que quem dorme com ansiedade acorda cansado, mas quem dorme com fé acorda guiado. Porque a fé não descansa, ela trabalha no invisível. O ritual proibido, portanto, é a prática de preparar o espírito antes do sono. Não se trata de acender velas ou recitar fórmulas, trata-se de entrar em estado de harmonia com o divino. De silenciar o medo, substituir o pensamento de escassez por declarações de verdade, e entregar o resultado ao universo com serenidade absoluta. Ela ensinava que antes de dormir, o homem deve fazer 3 coisas: limpar, afirmar e entregar. Primeiro, limpar. Remover o peso do dia, perdoar a si mesmo e aos outros, soltar as mágoas que o prendem ao passado. Porque a mente que dorme em ressentimento acorda em bloqueio. Florence dizia: o perdão é a chave que abre as portas da abundância. E é por isso que, no início do ritual, ela orientava a dizer: eu perdoo e sou perdoado. Nada me prende. Estou livre. Essas palavras limpam a energia e preparam o terreno para o bem florescer. Depois, afirmar.
falar a verdade espiritual, mesmo que a aparência diga o contrário. Florence ensinava que a verdade dita à noite é o alicerce do milagre da manhã. Por isso, ela recomendava declarações simples e poderosas, como: o suprimento divino flui para mim enquanto durmo. Deus trabalha em meu favor agora. Tudo que é meu por direito divino vem a mim sem esforço. Essas frases são como ordens diretas ao subconsciente. Elas descem para o plano invisível e começam a reorganizar tudo. As pessoas certas, as ideias certas, as oportunidades certas. A noite se torna um grande campo de construção espiritual. E por fim, entregar. Esse é o ponto mais difícil para a mente humana, porque o homem aprendeu a desconfiar. Mas Florence dizia que a verdadeira fé é a que descansa. Ela ensinava: você não precisa saber como, apenas precisa saber que. Saber que está feito, que Deus ouviu, que o invisível já começou a agir. Ela comparava o ato de dormir com o plantio de uma semente. O agricultor não cava a terra toda manhã para ver se a semente cresceu. Ele confia. Assim também é o homem sábio. Ele fala, entrega e dorme em paz. Enquanto ele descansa, o subconsciente trabalha. Enquanto ele sonha, o universo obedece. E é por isso que Florence chamava o sono de o maior aliado do milagre. Porque é nele que o homem para de interferir e permite que o divino faça parte dele. A mente desperta cria resistência. A mente adormecida permite a execução perfeita. Durante o sono, as palavras ditas com fé começam a vibrar no campo espiritual. O subconsciente busca meios, combina circunstâncias, inspira pessoas, abre portas. Nada acontece por acaso, tudo está sendo organizado. E, às vezes, um simples despertar já é o primeiro sinal de transformação. Uma sensação de leveza, um pensamento novo, um sentimento de que algo mudou. É o universo respondendo silenciosamente. Florence dizia: a noite não é o fim do dia, é o início da manifestação. Por isso, ela recomendava que o homem nunca dormisse em estado de dúvida. Porque o subconsciente grava o medo tão fielmente quanto grava a fé. E ao acordar, ele continuará manifestando aquilo que recebeu. Ela ensinava uma prática simples, que muitos de seus alunos chamavam de a oração da meia-noite. Antes de dormir, coloque a mão sobre o coração e diga calmamente: tudo está bem em meu mundo. Eu descanso na certeza de que Deus está agindo. O bem que me pertence me alcança enquanto eu durmo. Essas palavras encerram o dia com fé e abrem a noite com poder. O subconsciente as recebe como comandos absolutos. E enquanto você dorme, o invisível começa a trabalhar, com precisão divina. No silêncio da noite, não há esforço. Há apenas confiança. E é nesse estado que o impossível se torna possível. O ritual proibido age porque devolve ao homem a consciência da fé ativa. Ele transforma o sono em adoração silenciosa, a palavra em ferramenta de criação, e o coração em templo aberto ao milagre. Quando o homem dorme nesse estado, ele acorda diferente, mais leve, mais calmo, mais guiado. O que parecia impossível no dia anterior começa a se resolver. Porque a mente que descansa em Deus desperta em abundância. E esse é o verdadeiro segredo da execução divina: não lutar, mas confiar. Não pedir, mas afirmar. Não duvidar, mas descansar. Fique até o final. No próximo bloco, você vai entender como reconhecer os sinais de que o universo começou a agir, e o que fazer quando a manifestação começa a se mover. É o momento em que a fé encontra a prova, e o homem aprende a sustentar o milagre que criou. Florence costumava dizer que Deus não precisa de muito tempo para agir, apenas de um canal aberto. E quando o homem fala com fé, o canal se abre. Mas a maioria das pessoas não percebe que o milagre já começou porque espera barulho, movimento, espetáculo. E o universo, ao contrário, trabalha em silêncio. Ela dizia: o bem chega de forma tão natural que muitos nem percebem que foi uma resposta divina. O ritual proibido não cria mágica, ele revela o que já estava a caminho. Quando você muda a vibração, o universo apenas reorganiza as peças. As pessoas certas aparecem, as ideias surgem, o dinheiro encontra passagem. Tudo parece coincidência, mas não é. São sinais. Sinais de que o invisível está em movimento. O primeiro sinal é a paz interior. Florence dizia que a paz é o primeiro milagre. Antes que qualquer coisa mude do lado de fora, o coração se aquieta. A ansiedade se dissolve, o medo perde força, e uma certeza silenciosa toma o lugar da dúvida. Essa é a prova de que o subconsciente recebeu o comando. A alma reconhece que o trabalho já começou.
O segundo sinal são as pequenas sincronicidades. Aquelas coincidências que parecem insignificantes, mas têm propósito. Você pensa em algo e recebe uma ligação, vê uma palavra repetida várias vezes, ou cruza com alguém que traz exatamente a resposta que precisava. Esses são os ecos do decreto se manifestando. O universo está alinhando caminhos. Florence dizia que a fé cria atalhos no tempo. O que levaria meses pode acontecer em horas, simplesmente porque o homem entrou em harmonia com a lei divina. Ela acreditava que o tempo se dobra diante da certeza. Por isso, quando a fé é completa, o resultado se adianta. Mas há outro sinal que muitos confundem: o contraste. Às vezes, depois de declarar o bem, as circunstâncias parecem piorar. Contas chegam, problemas reaparecem, pessoas se afastam. E o homem pensa: nada está mudando. Mas está. Florence ensinava que o contraste é o último teste da mente antiga. É o reflexo da energia velha tentando resistir à nova. Ela dizia: quando o caos se apresenta, o milagre já começou. O contraste não é um castigo, é um ajuste. O universo está limpando o caminho. Aquilo que não está em harmonia com o novo decreto precisa sair para o bem poder entrar. É como abrir espaço num cômodo. Antes de colocar o novo, é preciso tirar o que está quebrado. Por isso, quando algo desmorona, agradeça. Porque o invisível está te reconstruindo. O quarto sinal é a inspiração repentina. Uma ideia que surge do nada, um impulso para agir, um desejo de mudar de direção. Florence chamava isso de voz interior, o espírito orientando os próximos passos. Ela dizia que quem ora precisa estar disposto a obedecer. Porque o universo responde com instruções, não com milagres prontos. E quando você segue essas intuições, o fluxo da abundância se acelera. O quinto sinal é a gratidão espontânea. Você começa a agradecer sem motivo aparente. Sente vontade de dizer obrigado por tudo, mesmo antes de ver o resultado. Essa é a linguagem do subconsciente curado. A gratidão sem motivo é o sinal de que a alma reconheceu a perfeição do plano divino. Florence dizia: quando você agradece sem ver, é porque já viu com os olhos do espírito. E por fim, o sexto sinal, o mais sutil de todos, é a ausência de esforço. As coisas começam a acontecer com naturalidade. O que antes exigia luta agora flui. As conversas certas acontecem, os caminhos se abrem, e o homem percebe que o universo trabalha melhor do que ele. É o ponto onde a fé se torna experiência. E tudo o que antes era pedido agora é vivido. Florence chamava esse estado de descanso na lei. O momento em que o homem para de tentar e começa a permitir. Porque tudo o que ele buscava estava esperando por sua permissão. Mas ela também alertava: o homem precisa sustentar a nova vibração. Muitos recebem o primeiro sinal e, por impaciência, voltam a duvidar. E o que estava florescendo se interrompe. Ela dizia: a dúvida é a tesoura que corta o fio da manifestação. Por isso, quando os sinais começarem, fique firme. Continue declarando, mesmo que não veja tudo. O invisível precisa do seu silêncio confiante para completar o trabalho. O universo não se esquece de nenhuma palavra dita com fé. Ele apenas espera que o homem pare de contradizê-la com medo. Florence dizia que o bem é paciente e persistente, e sempre cumpre seu destino. Nada que é seu por direito divino pode se perder. Ele apenas aguarda o momento em que você está pronto para recebê-lo. Os sinais estarão por toda parte. Nas conversas, nos gestos, nos sonhos, nos intervalos. E o coração vai saber. Porque a alma reconhece o toque do invisível. O homem que vive atento percebe que o universo fala em códigos sutis, e cada coincidência é uma resposta. A dúvida vê acaso. A fé vê propósito. Quando esses sinais começarem a surgir, não corra, não cobre, não questione. Apenas agradeça. O universo não se move por desespero, mas por reconhecimento. E quando você reconhece o bem, ele se multiplica. O ritual proibido é, no fundo, um retorno à confiança. É o despertar da fé adulta, aquela que não precisa de provas para saber que Deus está agindo. E quando o homem chega a esse ponto, a abundância deixa de ser promessa e se torna estado natural. Permaneça comigo. No próximo bloco, você vai aprender como manter essa vibração e transformar o resultado em permanência, para que o bem não seja apenas uma visita, mas uma morada constante. É o fechamento do ritual, o ponto em que a abundância deixa de ser buscada e passa a ser vivida. Florence dizia que a verdadeira prosperidade não é algo que vem, é algo que permanece. O milagre que dura não é o que acontece no mundo, mas o que acontece dentro da mente.
Porque a mente que desperta para a abundância nunca mais volta a aceitar a falta como normal. Ela acreditava que o homem só perde o que não reconhece como seu. E que o segredo da permanência é viver em estado de gratidão contínua. Não a gratidão que agradece depois, mas a que vive dizendo, já está feito. Essa é a vibração do Criador consciente, o homem que compreendeu que tudo o que existe é reflexo da sua própria fé. O ritual proibido, na verdade, nunca termina. Ele é um estilo de vida. É a prática de usar a palavra como instrumento sagrado, a fé como respiração e o silêncio como oração. Não se trata de criar riquezas passageiras, mas de viver conectado à fonte inesgotável que é Deus. Florence dizia que o homem não precisa chamar a prosperidade, precisa apenas se alinhar a ela. A abundância é uma lei, e como toda lei divina, é constante, justa e perfeita. O que faz o homem oscilar entre o ter e o perder é a sua mente dividida, ora confiante, ora temerosa. E o propósito do ritual é unificar essa mente. Fazer com que a palavra, o sentimento e a ação caminhem em harmonia. Ela ensinava que o homem próspero não é o que possui muito, mas o que nunca duvida da provisão. Aquele que, diante da falta aparente, ainda diz: Deus é meu suprimento inesgotável. E porque ele fala com certeza, o universo responde com fidelidade. Florence acreditava que o homem deveria acordar cada dia com um decreto novo, não como repetição, mas como renovação da fé. Ela recomendava que cada manhã começasse com palavras de poder. Hoje, o bem me guia e me sustenta. O suprimento divino se manifesta em tudo o que faço. A abundância é meu estado natural. Esses decretos mantêm o campo vibracional limpo. Eles reforçam a sintonia da mente com o plano espiritual. E quando a mente se mantém firme nessa frequência, nada pode interromper o fluxo do bem. Ela dizia: a fé não é um sentimento que vem e vai, é um hábito da alma. Por isso, a abundância duradoura nasce do hábito de pensar certo, falar certo e sentir certo. Quando o homem vive assim, ele não depende do mundo, o mundo depende dele. Tudo se organiza ao redor da sua vibração. Mas Florence também alertava: a escassez tentará voltar. Ela volta disfarçada, em forma de preocupação, comparação ou pressa. Nesses momentos, é preciso lembrar a lei. O que é meu por direito divino não pode ser tirado, nem atrasado, nem perdido. E o simples ato de lembrar dissolve a ilusão da falta. A mente volta ao centro, e o bem volta a fluir. A permanência do milagre está na consistência da fé. Não em orações longas, mas em pequenas declarações constantes. Não em grandes rituais, mas em gestos diários de confiança. Florence dizia que o homem de fé não vive em desespero, vive em serenidade. Porque ele sabe que o universo trabalha, mesmo quando ele não vê. O verdadeiro ritual proibido é a prática silenciosa de não duvidar, de repetir o bem quando tudo parece o contrário, de manter o coração firme, mesmo quando a mente tenta se agitar. É o exercício da confiança profunda, aquela que não precisa de provas, porque vive na certeza. Ela dizia: o bem é eterno, e o homem que o reconhece vive no eterno agora. E é nesse agora que o milagre se repete todos os dias, não como exceção, mas como regra divina. A escassez perde força diante de quem entendeu a lei, porque ela não existe fora da mente que a cria. Quando a consciência se eleva, o mundo material se ajusta. O trabalho próspera, o dinheiro flui, as relações se harmonizam. Não por sorte, mas por vibração. O homem que vive em abundância não é aquele que acumula, mas aquele que flui. Porque ele compreendeu que o canal nunca seca, ele apenas bloqueia quando o medo entra. E o ritual proibido é, em essência, a arte de manter esse canal limpo. Para Florence, a prosperidade não era um prêmio, era o estado natural da alma em paz com Deus. Ela dizia que o homem que confia não implora, não se preocupa, não mendiga bênçãos. Ele ordena com amor. Fala como filho, não como servo. E por isso, o universo obedece. Hoje, você já conhece o segredo. O ritual está dentro de você, nas suas palavras, nos seus pensamentos, no modo como se entrega à noite e desperta de manhã. Não há magia, apenas lei. E a lei é clara: aquilo que você afirma com fé e sente com verdade, torna-se sua realidade. Antes de dormir, lembre-se: tudo está bem. Deus está agindo. A abundância é minha herança divina. E ao acordar, declare novamente: o bem me precede e me acompanha. Hoje, o universo trabalha comigo. Essa é a execução que jamais falha, a que nasce da mente firme e do coração em paz. Quando você vive assim,
a escassez se torna uma lembrança distante. E a abundância, um estado permanente. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários a frase que vai te acompanhar esta noite. E lembre-se, quanto mais pessoas despertarem para o poder da fé, mais o mundo se alinhará ao bem. Inscreva-se em Consciência Próspera e caminhe conosco nessa jornada diária de transformação espiritual. Porque o que você fala com fé hoje é o que o universo executará amanhã.